Oh, Ó, gente. gente, essa é a minha linda Que orquídea que eu amo demais, Oh. gente. A coisa perfeita, a mais bela, né? Linda, né? Muito, muito, muito linda. Gente, vocês que não têm, não sabem como é bom ter, cuidar, zelar. Presente de Deus, né? Isso tira todo estresse, todo estresse que a gente tiver, ó. Cuidar de planta não tem coisa melhor, gente. Ah, pois é uma coisa que eu amo fazer, amo de todo o coração. É cuidar das minhas plantas todos os dias quando eu acordo. Eu venho cuidar dela, porque elas são muito lindas. E eu amo, um hábito muito bom.